Eu vou soltar uma odd 2,12 no palpite gratuito desta quarta-feira. Quarta-feira de Champions League, Libertadores e Copa Sul-Americana. Então é uma quarta repleta. Detalhe, tá? Eu tô aqui em Madrid, na Europa. Assisti o jogo ontem do Real Madrid contra a equipe do Borussia Dortmund. Hoje eu vou assistir Atlético de Madrid contra o time do Lille. E sábado tem El Clássico. Aproveita e comenta aqui se você pudesse escolher um clássico no mundo, qualquer jogo no mundo, qual clássico você assistiria? Comenta aqui embaixo. Eu vou realizar um sonho que é assistir o grande El Clássico, Real Madrid contra Barcelona. Vai ser incrível. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quarta-feira. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos nessa. Vou começar com o jogo da Sul-Americana porque temos o Cruzeiro enfrentando em casa a equipe do Lanús. Uma boa análise aí poderia ser uma vitória da equipe do Cruzeiro jogando dentro de casa, um time que joga muito bem dentro dos seus domínios. Porém, o Cruzeiro ele vem num momento de baixa, o Cruzeiro não venceu nos últimos 5 jogos, assim como o Lanús não venceu 8 das últimas 10 partidas. O que é que eu identifico aqui como padrão entre as duas equipes para poder sair desse back, sair dessa vitória Cruzeiro? Menos de 2,5 gols nos últimos 7 jogos do Cruzeiro. Menos de 3,5 gols nos últimos 7 jogos do Cruzeiro. Do outro lado, o Lanús, menos de 3,5 gols nos últimos 9 jogos do Lanús. Ou seja, temos um padrão aqui de duas equipes under, duas equipes de poucos gols. E ainda mais se tratando do primeiro confronto, onde as equipes jogam um pouco mais retrancadas, um pouco mais defensivas, pensando também no segundo, porque eu vou te dar um exemplo. Cruzeiro saiu na frente com 1-0. O Cruzeiro não quer se expor tanto para não correr o risco de tomar um empate. O Cruzeiro saiu na frente com 1-0, mas o Lanús também não quer se expor tanto, porque se tomar 2-0 fica mais difícil reverter depois. Então, trabalhar poucos gols under, mercado de under, nesse primeiro confronto é uma boa opção, ainda mais se tratando de duas equipes que têm padrão de poucos gols. Então, a minha análise é para menos de 2,5 gols com odd aí de 1,53. Esse jogo válido pela Copa Sul-Americana. O nosso segundo jogo é semifinal de Libertadores. Temos aqui Botafogo enfrentando a equipe do Peñarol. Muito cuidado com essa equipe do Peñarol, que às vezes você pode pensar, ah, não, mas o Peñarol nunca mais foi campeão de nenhum campeonato importante, etc e tal. Mas o Peñarol está na semifinal da Libertadores. Então não seria um time ruim se para poder chegar aqui, né? Ainda mais enfrentando quem enfrentou. Botafogo não perdeu nos últimos 10 confrontos, menos de 3,5 gols nos últimos 9 jogos. Peñarol também não perdeu em 9 dos últimos 10 jogos. Mas a minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Botafogo com a odd de 1,36. Não vou ficar inventando, procurando diversos mercados diferentes. A minha análise é o Botafogo vencer a equipe do Peñarol jogando no tapetinho. Então, para esse jogo de semifinal de Liberta, a minha análise é uma vitória da equipe do Botafogo. Acredito num Peñarol jogando retrancado, tentando resolver esse confronto no jogo de volta no Uruguai. Mas para esse jogo de ida, acredito sim numa vitória da equipe do Botafogo. Grande confronto desta quarta-feira, Barcelona enfrentando em casa a equipe do Bayern de Munique. Duas equipes aí bem over goals, né? O Barça marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas, teve um gol no primeiro tempo em 100% dos seus últimos 10 jogos. O Bayern marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, não perdeu 9 das últimas 10 partidas, teve mais de 1,5 gols em 90%. Logicamente que a gente vai ter uma linha aqui bem esmagada, mais de 1,5 gols pagando 1,10. Cabeçudo, tem valor? Eu sinceramente não vejo valor em pegar uma odd de 1,10 para mais de 1,5 gols na partida. E onde é que você vê então esse valor, cabeçudo? Aí vem junto comigo aqui, porque eu estou no site da Betfair e a minha análise para esse jogo de Barcelona e Bayern de Munique é a equipe do Barcelona não perder esse jogo. Barcelona ou empate. Ou, se você quiser arriscar um pouco mais, você poderia trabalhar um Barcelona empate anula. Se terminar empatado, a aposta é anulada. Se o Barcelona ganhar, a gente ganha. Se o Barcelona perder, aí a gente perde. Mas, sinceramente, eu prefiro trabalhar o dupla chance, que é Barcelona ou empate enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Não é jogo fácil, o jogo é duríssimo, só que assim, é duro para as duas equipes. O Barcelona começou muito bem essa temporada, o Bayern de Munique vem fazendo o que costuma fazer,
É um time que está sempre na ponta do campeonato alemão. É um time que sempre chega na Champions League, mas esse novo formato é um pouco diferente e o Barcelona está muito bem nesse início de temporada. A minha análise para esse jogo é que o Barcelona dentro de casa não seja derrotado pelo Bayern de Munique. Vamos agora de Atlético de Madrid contra a equipe do Lille, jogo este que estarei presente aqui em Madrid. Daqui a pouco estarei indo para o estádio e temos aqui o Atlético de Madrid não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. O Lille não perdeu nas últimas 5 partidas. Assim, já fui em jogo do Real Madrid, já fui em jogo do Atlético de Madrid. Nem se compara a presença das torcidas em relação a apoiar o seu time em campo. Galera, a torcida do Real Madrid, que me perdoe, mas sinceramente não apoia. É bizarro ver o jogo do Real Madrid, os caras ficam assim, ó. Desse jeito, é impressionante. O time faz gol, a galera levanta, bate uma palminha e volta. A torcida do Atlético de Madrid é completamente diferente. Apoia o time o tempo todo e isso também faz diferença em campo. Sem falar que tem um treinador que tem o seu time na mão, que já comanda a equipe do Atlético de Madrid há muito tempo. A minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe do Atlético de Madrid, que também está bem nesse início de temporada. Ó. Não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. O time dificilmente perde. E o Lille tem aqui que não perdeu nos últimos 5 confrontos, mas não dá para comparar o nível de dificuldade do campeonato espanhol com o campeonato francês. Na boa, não dá. O francês você vai ter ali um PSG. Agora o Mônaco tá bem nessa temporada. O Lille faz um bom campeonato, mas não dá para comparar níveis de campeonatos. A minha análise para o Atlético de Madrid Lille é uma vitória da equipe de Madrid. Estarei lá presente e vou levar essa força positiva para o Atlético de Madrid sair com essa vitória. E para encerrar, temos a equipe do Manchester City enfrentando em casa a equipe do Sparta Praga. Cabeçudo, como que você vai conseguir extrair uma odd acima de 2 vezes num jogo que paga 1.08? Então vou ter que botar para sair quantos gols, porque se eu colocar aqui mais de 3 gols na partida, ainda assim não dá a odd de 2 vezes ou mais, dá 1.91. Então vem junto comigo que eu vou te mostrar como que eu vou fazer para pegar uma odd acima de 2 vezes nesse jogo. Eu vou colocar aqui vitória do Manchester City no primeiro tempo, odd 1.38, calma que ainda falta. E aí vem o complemento dessa operação, que é a equipe do Sparta Praga, que deve ter muito menos posse de bola, que vai ter que fazer muito mais faltas, vai ter que parar muito mais o time do Manchester City. E aí a gente tem aqui 2 opções. A gente poderia trabalhar mais de 1.5 cartões e ter uma odd de 1.71, que já seria excelente. Se você gosta daquela operação um pouco mais safe, vai desse jeito aqui. Agora, se você gosta de dar uma arriscada um pouco mais e quer pegar essa odd acima de 2 vezes, aí você vem junto aqui comigo. Para a equipe do Sparta Praga receber mais cartões do que a equipe do Manchester City. O time de Guardiola é um dos times que menos recebe cartões no mundo da bola. E ainda mais jogando dentro de casa, um jogo de Champions contra um adversário inferior, tem muita chance, tem muito valor essa operação aqui. City para ganhar o primeiro tempo e Sparta Praga para ter mais cartões no jogo. E sempre lembro, operação de cartões, cartão vermelho conta como 2, tá? Galera, tem valor demais, tá? Odd 2.12, mesmo tendo muito valor, cuidado, joguem com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Inclusive, tenham participado cada vez mais dessa campanha de conscientização, de responsabilização, para que a gente tenha um jogo responsável cada vez mais. Beleza? Tá aí para vocês, Manchester City contra Sparta Praga. Eu até poderia ter ido com a operação mais safe, mas como eu não tenho medo de cotação, o meu palpite gratuito para essa quarta-feira tá aí, ó. Manchester City para vencer o primeiro tempo contra o Sparta Praga e o Sparta Praga para receber um número maior de cartões do que a equipe do City. Galera, tô dentro dessa operação com unidade, minha unidade é de 2.000, odd 2.12 para um possível retorno de R$ 4.250. Tô dentro dessa operação e aí, o que é que você acha? Tem valor ou não tem valor? É melhor trabalhar mais de 1.5 cartões e mais safe ou dar uma arriscada maior e trabalhar para a equipe do Sparta Praga ter mais cartões? As 2 opções são muito boas, a escolha é sua. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta quarta-feira. Quarta-feira de Champions, Libertadores, Sul-Americana, deixei um palpite. Vou te falar, tá? É um ótimo palpite.
odd 2,12. Mas mesmo sendo um ótimo palpite, eu sempre falo, jogue com responsabilidade. Isso é para você se divertir, isso é para você brincar, não é para você colocar valores que você não pode ou acabar tirando de compromissos. Não façam isso, pelo amor de Deus. Beleza? Valeu, galera. Abração, tamo junto. Amanhã tem mais análise para vocês. Sexta-feira, sábado, domingo. Mesmo eu viajando, vocês sabem que o meu compromisso é com vocês. Hoje vai dar